Pessoal, olha só que interessante os resultados dessa pesquisa feita pela Alia Crum. Ela é professora da Universidade de Harvard. E essas pesquisas mostram como que aquilo que eu vejo e acredito influencia nos resultados que eu obtenho, inclusive na minha própria biologia. Vamos lá então. A primeira pesquisa foi feita com pacientes de um hospital e foram divididos em dois grupos. Pacientes que estavam recebendo morfina para aliviar algum tipo de dor, através de um médico aplicando essa morfina diretamente do lado do paciente, na veia do paciente, por exemplo. E um outro grupo de pacientes que estavam recebendo morfina através de um mecanismo automático, de uma injeção automática junto com soro, ou seja, eles não estavam percebendo que eles estavam recebendo morfina. O que aconteceu, e foi uma grande surpresa, é que os pacientes que viram o médico injetando morfina e sabiam que o médico estava ali injetando morfina, tiveram uma redução muito maior de dor do que aqueles que não sabiam que estavam recebendo morfina. Ou seja, aquilo que eles viram e creram, influenciou como o corpo deles respondeu à morfina. Fantástico, né? Essa é a primeira pesquisa. Segunda pesquisa foi feita com um grupo de mulheres que trabalham num hotel arrumando camas. E primeiro foi feita uma pesquisa com elas, um inquérito com elas, perguntando se elas se consideravam sedentárias ou não. E quase todas responderam que elas se consideravam sedentárias porque elas não faziam nenhum exercício ali. Exercício entendendo como ir para academia, fazer caminhadas e assim por diante. No entanto, a atividade dessas mulheres consumia uma energia tremenda, arrumar cama, fazer limpeza no banheiro, estender cama, arrumar quarto e assim por diante. Só que elas não entendiam isso como sendo exercício. O que a equipe da Alia fez? Foi lá e fez 15 minutos de educação ou informação para essas mulheres nesse sentido. Então, mostrando que aquilo que elas faziam na verdade, consumia uma grande quantidade de caloria e elas não eram sedentárias de maneira alguma. Agora, a grande surpresa veio é que eles testaram níveis no sangue dessas mulheres antes e depois disso, antes e depois dessa informação. E após elas terem recebido essas informações, algumas semanas após, o seu sangue foi testado novamente e elas perceberam então uma série de mudanças, os pesquisadores. Primeiro, que o peso delas tinha reduzido como resultado daquela informação. Segundo, a pressão arterial tinha reduzido também. O percentual de gordura no corpo tinha reduzido. E também a satisfação com o trabalho que elas faziam tinha aumentado. Ou seja, isso foi feito usando um grupo de controle, onde essa informação não foi passada, e um grupo onde foi passada a informação. Esses gráficos aí mostram a comparação entre os dois grupos, mostrando que as pessoas que receberam a informação e acreditaram, passaram a acreditar que aquilo que elas faziam realmente consumia calorias e ajudava uma saúde melhor, essa percepção fez com que o corpo delas respondesse de forma diferente, inclusive com perda de peso e perda de gordura corporal também. Fantástico, não é verdade? E a última pesquisa tem a ver com a nossa percepção de fome. E eles fizeram um teste com vários voluntários, sem os voluntários saberem exatamente o que seria medido, mas esses voluntários foram chamados para fazer um teste de um shake. E eles iam testar antes e depois a quantidade de grelina no sangue dessas pessoas. Grelina é um hormônio que trabalha como um estimulador de apetite. E funciona assim: quando você come alguma coisa que tem bastante calorias, a grelina ela deixa de ser estimulada, ou seja, ela deixa de ser produzida, ela é reduzida a concentração no seu sangue, com isso a sua fome diminui ou acaba. Ou seja, quanto mais grelina no sangue, mais fome você tem. E quando você come, a grelina diminui. Quanto mais calorias você ingere, mais grelina é diminuída no seu sangue. Então o que eles fizeram? Eles mediram grelina antes e depois do teste. E tiveram dois grupos também. Um grupo recebeu um shake que era visto como light, ou seja, baixa caloria. E o outro grupo recebeu um shake que foi anunciado como sendo de alta caloria. E eles mediram então a grelina antes e depois. O que aconteceu é que houve uma redução menor de grelina
naquele grupo que recebeu um shake dito de menos calorias, o que é coerente com aquilo que é esperado. Então, se você absorve menos calorias, a redução de apetite é menor também. E as pessoas que receberam shake, que tomaram shake bastante calórico, tiveram uma redução bem mais acentuada de grelina, o que é coerente com aquilo que a ciência explica também. Só que tem um problema. Essa informação de menos caloria e mais caloria, ela era falsa. Na verdade, os shakes eram exatamente iguais, não tinha diferença do número de calorias. Apenas a percepção deles é que era diferente, porque a informação dada foi diferente. E o resultado é fantástico, porque as pessoas que achavam que estavam tomando uma coisa com menos calorias, o sangue delas mostrou uma redução menor de grelina, ou seja, aquilo que elas acreditaram influenciou como seus hormônios passaram a ser distribuídos. Está vendo só? O nosso senso, a nossa percepção daquilo que é realidade, aquilo que nós cremos, influencia todas as coisas, inclusive a nossa própria biologia. Portanto, eu quero te encorajar a desenvolver um senso de identidade que seja útil para você, que seja alinhado com os propósitos que você tem. A Bíblia nos diz que nós já nos foi dado o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. Em João 1 fala sobre isso. E Paulo fala também que nós precisamos agora nos revestir da nossa nova identidade. Então, o que é essa nova identidade? O que é essa identidade que Deus já estabeleceu lá na eternidade? E você precisa trazer para a sua existência no dia de hoje, para que faça parte do seu presente. Traga isso para dentro de você. Se você se vê como uma pessoa indisciplinada, se você se vê como uma pessoa desorganizada, se você se vê como uma pessoa que sempre faz isso errado, sempre faz aquilo assado, assim e assim por diante, então muda isso. Começa a trazer o futuro que Deus já estabeleceu para você lá na eternidade para o seu presente. Comece a se ver como Deus te vê, como uma pessoa que já é restaurada, resgatada, a pessoa que já não é mais indisciplinada, que já não é mais desorganizada, ou que não come de maneira indisciplinada também. Ou seja, traz aquilo que é o seu futuro para o seu presente. Abrace isso, como fala lá em Hebreus, que eles abraçaram a promessa e aquilo lá passou a fazer parte da vida deles. Por isso que eles conseguiram vitórias tão maravilhosas como conseguiram. Que seja assim no seu dia de hoje. Você abrace o futuro de Deus no seu presente e já vive isso agora. Isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Deus abençoe sua vida.